O Ministério Betel, na verdade, ele surgiu, eu até acredito, num coração de Deus, né? Nós tínhamos um grupo na Rocinha, um grupo de oração, que a gente se reunia todas as noites. O nome desse grupo era Resgate. E de segunda a segunda a gente se reunia na casa do presbítero Alex. E só que esse grupo ele terminou, né? Muitos saíram para outros bairros. E nós fomos para um sítio em Itaguaí. E lá teve uma vigília e tudo começou, por incrível que pareça, ali, nessa vigília. Chegamos lá, tinha um outro grupo chamado Resgate, então 2 grupos que tinham esse nome de Resgate estavam nessa vigília. E o dirigente lá da vigília deu oportunidade para todo mundo. Só que nós estávamos um pouco afastados do caminho do Senhor, não estávamos vivendo na prática do pecado. E foi interessante que ele chamou todo mundo para uma oportunidade, mas para mim ele não me deu a oportunidade. Na verdade, ele colocou 3 cadeiras no altar, me chamou e falou assim, ó, as cadeiras estão vazias e elas estão te aguardando. Eu sentei, me senti muito constrangido, envergonhado, porque todo mundo teve a oportunidade, e na minha oportunidade ele me fez sentar numa cadeira que estava vazia. E aquilo para mim me constrangeu bastante. Terminou a vigília, nós fomos para o centro de Itaguaí para pegar uma pessoa. E no centro de Itaguaí, a pessoa não estava lá, a gente retornou para o sítio. E na hora de retornar para o sítio eu disse para esse amigo, eu falei, dirige o carro porque eu não estou me sentindo bem. E o rapaz falou assim, você está com sono? Eu falei, não estou com sono, mas eu não sei te explicar o que está acontecendo comigo. É alguma coisa que eu não sei te explicar. Quando eu cheguei no sítio, ele estacionou o carro, eu fui em direção à minha esposa estava com um semblante muito vermelho de, sabe, quem estava chorando e muito. E eu, sem entender, comecei a chorar. E aí, muita gente em cima de mim falou assim, você tá bem? Eu falei, não tô bem, já sei o que aconteceu. E o Espírito Santo falava no meu coração que minha mãe tinha partido, né? E o que me deixava mais triste é que eu não tinha ido na sexta-feira, isso foi numa sexta-feira, ido até ela, abraçado ela, dito para ela qualquer palavra. E aquilo me entristecia muito, porque eu não tinha tido a oportunidade de ter dado nem que fosse o último abraço. E realmente minha mãe tinha partido no Senhor, foi muito difícil. 15 dias depois a gente estava na sala da minha casa, fazendo uma reunião, uma celebração. E naquela reunião ali, 10 almas entregaram a vida para Jesus. E ali eu entendi que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Para você ganhar, você tem que perder. E se você perder, você tem que ganhar. E o Ministério Betel ali surgiu exatamente nisso. Na perca de alguém e na oportunidade que a gente teve, foram 10 vidas que entregaram a Jesus, porque estávamos todos afastados. E numa ministração que Deus usou a minha vida para trazer uma aplicação, 10 pessoas, né, entregaram a vida para Jesus. E eu falei assim, quem quer entregar a vida para Jesus? Aí minha cunhada Roselene entregou, meu cunhado Juca entregou, e foi cada pessoa entregando, deu um total de 10 pessoas. Deus trouxe um jovem que estava sofrendo com drogas, que era o João Marcelo, da Rocinha, e ele manifestava com demônios assim, sabe? Vendo televisão. Um dia ele chegou, né, manifestou assistindo um programa de televisão, bateram na porta lá de casa, o João Marcelo está endemoniado. Como é que faz? Como é que faz? Eu desci e ali foi mais uma experiência de que Deus estava me chamando. Então, o Ministério Betel começou assim, numa vigília, onde eu perdi a minha mãe, onde eu perdi minhas bases, perdi a minha estrutura, e eu vi que era um caminho agora sem volta. Por quê? Eu fiz uma oração naquela vigília que eu falei assim, Senhor, aconteça o que for, eu não vou sair mais da sua presença. E aí Deus me provou, literalmente, porque quando minha mãe partiu, é que eu respirava fundo, e diante das pessoas você tinha que mostrar uma postura, sabe, de super-herói. Mas só eu sei que quando eu chegava nas madrugadas, que eu ia tomar um banho e que a água do chuveiro que caía sobre o alto da minha cabeça misturava com muitas lágrimas, mas diante da sociedade eu tinha que mostrar que eu estava forte, que eu estava convicto.
mas eu sabia, né, do que Deus tinha proposto e Deus não respondia nada. E o silêncio de Deus às vezes dói, porque a gente não tinha uma resposta. E a primeira resposta que Deus deu foi exatamente vidas se entregando a Ele. Então o ministério surgiu assim. O Senhor disse que as 10 almas aceitaram Jesus no caminho para ter na sua casa. Vocês foram para lá de logo após Então, o crescimento? é boa essa pergunta, né? Porque tudo foi de uma forma gradativa, né? Tudo nasceu muito pequeno. Esse grupo de estudo começou a crescer, e a gente começou a entender que não dava para permanecer dentro da minha sala, porque a minha sala ficou pequena, né? Veio a Claudiane, filha da missionária Edilza, veio a minha sobrinha Luana, aí veio a Larissa, aí foi vindo um outro grupo que não era adultos, né? Então a linguagem que você teria que usar era uma linguagem agora mais universal, para você tentar alcançar o coração de adolescentes. Na época tinha a Rayane, tinha mais, então a sala ficou pequena, muito pequena. Aí nós tínhamos aliançado com a Betel, que era em Curicica, que era a Igreja Congregacional Betel, e eles falaram: pô, vocês podem ser um ponto de pregação, aí vamos subir para a laje, né? A laje que ficava no 6º andar. E nós não tínhamos estrutura. Eu peguei um 3-em-1 que eu tinha em casa, peguei um karaokê, o karaokê ele tinha 2 microfones e colocamos. Então eu colocava o CD dentro do karaokê, que fazia o fundo, né, para se transformar num playback, e o Ministério de Louvor eram todas as minhas cunhadas. E foi muito desafiador, porque nós chegávamos na laje, fazíamos o culto para nós. Só que também aconteceu algo extraordinário. Davam mais de 60, 70 pessoas na laje. E esses cultos eram todos os sábados. Mas é óbvio que a gente encontrou muitos desafios, a gente encontrou muitos obstáculos, porque a coisa foi pegando cada vez mais forma. E aí eu precisava agora não só mais do karaokê, não só do 3-em-1, tinha que ter um equipamento de som e eu não tinha. Aí eu conheci um pastor que era da Cidade de Deus, pastor Jorge, e aí ele falou assim: eu vou te emprestar meus instrumentos, eu vou te emprestar minha mesa de som, mas tem um detalhe, você tem que devolver, porque o público daqui é muito ciumento. Se eles souberem que eu estou te emprestando todo esse equipamento, eles vão me cobrar. Então, para que eles não percebam, tu tem que estar aqui domingo, 7 horas da manhã. E o culto ele era todos os sábados. Então eu entrava na correria, pegava a bateria, enchia o carro de instrumento, enchia o carro, né, de equipamento, subia. Aí eu falei assim: isso não vai dar certo não, é muita correria, eu preciso comprar. Aí teve um dia que eu fui em Caxias, e aí eu fiz algo muito desafiador. A minha esposa, ela viu o carro lotado de instrumento, ela falou assim: o que é isso? Eu falei: é uma bateria. E como é que você comprou essa bateria? Onde você arrumou essa bateria? Eu falei: eu comprei. E essa guitarra eu comprei, e esse teclado eu comprei, e essa mesa de som eu comprei. E aí eu entrei em conflito, porque ela não queria, ela era totalmente contra, não por conta do projeto, mas ela falava assim: essas pessoas elas não vão seguir com você, elas vão te abandonar. E eu falei assim: mas se Deus estiver comigo eu vou até o final. Então eu fui ganhando mesmo na força, no grito, acreditando numa chamada, acreditando num projeto. E enfim, né, a coisa foi pegando mais forma, até que o pastor, que era de Curicica, falou assim: a Bíblia diz que a igreja ela vai ter que subir, só que essa igreja, antes de subir, ela precisa descer, porque chegar aqui no 6º andar a gente já chega sem fôlego, a gente já chega sem ar. Então essa igreja tem que descer. Então vocês precisam encontrar um espaço que vocês possam ter uma base mais no chão. Aí foi onde a gente tínhamos uma garagem, meu cunhado concordou, ele abriu mão de deixar o carro dele na garagem, eu abri mão de deixar o carro nosso também na garagem. E foi igual aquele programa que existe no Luciano Huck, Lar do Lar. Em uma semana a gente tinha uma garagem que era literalmente Gênesis 1, né, sem forma e vazia, e aí a gente começou a dar forma. Literalmente o Espírito Santo começou a se mover sobre a face das águas e, sabe, era um ambiente muito bonito que ficou. Tanto que quando
O pastor chegou, ele não acreditou no que a gente tinha feito em uma semana. Em uma semana, um ambiente que era escuro, um ambiente que não tinha formosura, passou a ter, sabe, aparência, né? Minha esposa, juntamente com a minha cunhada, a Rosilene, fez uma cortina, fez um bandô na cortina, e quem entrou naquele ambiente percebeu que era um ambiente diferente. A missão e a visão é desafiadora, né? Trabalhar com pessoas, lidar com pessoas é muito difícil. Tem uns que é muito dado, tem outros que não é dado, tem uns que é muito sério, tem outros que são muito abertos. Então, todos os dias, na verdade, são desafios. São pessoas que chegam. E na maioria das vezes as pessoas elas chegam com problemas, elas chegam com dificuldade, com casamento destruído, com vida pessoal destruída, vida financeira arruinada. E todos os dias você tem que se reinventar. Não é uma matemática exata, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Cada dia é um desafio. Cada dia você tem leões que você tem que vencer. Cada dia você tem gigantes que você tem que vencer, porque você está trabalhando com pessoas e pessoas têm emoções, têm sentimentos e você tem que saber lidar com tudo isso. E esse foi, acho que, um dos maiores desafios quando Deus nos chamou para tratar as pessoas como pessoas, sabe? Como seres humanos, honrar, valorizar, prestigiar. Por mais que às vezes essas mesmas pessoas que você honra, que você valoriza, que você prestigia, amanhã elas vão te virar as costas e muitas das vezes elas vão te tratar como um objeto, como um papel que quando não presta ela amassa e ela joga fora. Mas mesmo assim a gente, né, acredita muito na missão que Deus entregou sobre a nossa vida. Que tipo de apoio e recursos foram essenciais para o crescimento e desenvolvimento? É boa essa pergunta. Na verdade a gente não teve apoio, a gente não teve recurso, né? Na verdade sempre eu fui tirando dos meus recursos para poder fazer os investimentos. Nós investimos muito em recursos, né, em missões, e quando eu pedi uma ajuda, porque eu enxergava que era uma missão, porque a teoria dizia que se em 6 meses a gente conseguisse permanecer de pé, a gente conseguiria avançar. E eu me lembro que nós, ao adentrarmos no espaço que a gente está hoje, a gente teve que fazer uma obra, teve que caracterizar, né, porque era um salão de beleza, então tivemos que quebrar a parede. Cada parede que eu quebrava, né, literalmente o diabo falava na minha mente: você vai ter que reconstruir tudo. Então hoje, se eu tiver de reconstruir tudo que eu quebrei, estou perdido. Só Jesus. Nem lembro mais das paredes que eu quebrei, porque foram tantas e foi muito desafiador. Eu me lembro que nós tínhamos alguns recursos, e esses recursos, exatamente no 5º mês, ele se encerrou. E aí eu reuni a equipe e falei assim: gente, a gente não tem mais recurso para poder pagar. Eu não sei do que vai acontecer. E foi exatamente, sabe, nesses momentos mais difíceis que Deus mostrou que a mão dele estava sobre esse lugar, que ele era o Deus da providência, e que através da fé a gente venceu, e a gente tem vencido sempre. A pandemia foi um momento muito difícil. A igreja, a instituição, ela devia muitas assim contas, e a gente veio a pandemia e todo mundo dizia assim: vai fechar, vai fechar, vai fechar. Muitas igrejas de pastores amigos nossos fecharam, mas a Betel continuou de pé. Deus me deu uma visão de colocar grupos de intercessão, e eu acredito muito que foi através dos grupos de intercessão que Deus virou uma chave no nosso ministério. Foi a partir dali, dos grupos de intercessão, que Deus começou a prover os recursos. A gente pagou todas as contas que estavam em atraso, a gente pagou tudo que estava em aberto, e hoje a gente, graças a Deus, tem vivido dias assim de glória, muita dificuldade, mas a gente tem vivido assim muitas promessas que estão se cumprindo na nossa vida. Como você vê o futuro da Betel e quais são os principais objetivos ou planos para os próximos anos? Poxa, então, eu vejo a Betel em grande crescimento, né? Deus está preparando pessoas, está preparando líderes. A gente tem tentado, na medida do possível, preparar pessoas, preparar líderes. Eu tenho alguns sonhos, alguns objetivos, né? A gente já tentou uma,
A gente já tentou 2, a gente já tentou 3 vezes abrir uma congregação para começar a ampliar essas tendas. Eu acredito muito que esse novo tempo que a gente está vivendo de conceitos, de informações, está nos preparando para esse nível, né? Eu acredito que não vai só permanecer aqui no bairro da Taquara. Eu acredito que vai chegar em Curicica, que vai chegar em Praça Seca, vai chegar em Vargens, enfim. Eu acredito muito no crescimento da Betel, porque o que Deus tem feito aqui, que Deus tem derramado aqui, a gente não pode só entender que essa visão vai ser só para nós, né? Mas que vai alcançar outras vidas, vai alcançar outras famílias. Então, a visão que eu tenho hoje da Betel é que ela vai crescer e vai crescer muito. Te dizer, a dimensão desse crescimento depende da forma com que cada um possa entender. Eu estou vendo Deus preparando aí nossas vidas, nossos líderes, para ter uma visão mais ampla do reino de Deus. Amém?